Quando você espera durante uma vida inteira por uma coisa, e quando essa coisa finalmente acontece, é tão surreal que a gente tem dificuldade até para acreditar. Será que está acontecendo mesmo? A gente se pergunta. Era assim que eu estava me sentindo naquela manhã gloriosa de sábado. Era simplesmente o dia mais feliz e importante da minha vida. Foi por isso que eu acordei cedo. Se bem que na verdade eu nem dormi direito aquela noite. Eu não dormia, eu não conseguia, sabe? Eu pegava assim um sono. Daí porque eu acordava e falava: meu Deus, tá chegando. Pra falar a verdade, eu não conseguia pregar os olhos. Quando eu fui lavar o rosto no banheiro, eu fiquei me olhando no espelho durante algum tempo. Fiquei olhando a minha imagem, rindo de mim mesma, rindo pra mim mesma. E o pensamento: será que é verdade? Deixa eu beliscar. Será que eu tô sonhando? Será que chegou? É o dia? Eu tava meio que fora de órbita. Aquele foi um dia tão esperado por mim. Tão esperado por mim. Ai, aquele sábado era o dia... Eu já vou falar. O dia anterior à sexta-feira já tinha sido um dia muito corrido. Já tinha sido um dia de muitos preparatórios. Mas aquele sábado, às 10h30 da manhã, eu teria que estar no cartório. Eu iria me casar com o Valdemar no cartório. Eu não estou acreditando. E depois do cartório, salão de beleza. Depois do salão de beleza, o vestido. E depois do vestido, o carro que me conduziria à igreja. Pergunto: será que tem um dia mais importante na vida de uma mulher? Não, eu acho que não. Eu estava feliz, eu fiquei até com medo de borrar a maquiagem até antes de entrar na igreja, porque eu não conseguia conter as lágrimas durante muito tempo. Eu esperei por aquilo. Puxa, era um dia de realização, era um dia de felicidade. E quando eu escutei aquela marcha nupcial, que a porta da igreja se abria, quando eu vi aquela igreja lotada de gente, amigos, amigas, parentes, conhecidos, todo mundo ali sorrindo, olhando pra gente, eu naquele vestido tão lindo, que eu tinha preparado com tanto carinho, que eu e a minha mãe tínhamos escolhido com tanto esmero, tudo para oficializar aquela data que, sem dúvida, era a mais importante da minha vida até então. O dia em que eu iria unir diante de Deus ao homem que eu amava. Não podia existir emoção que fosse maior. Sinceramente, por mais que eu pense, eu acho que não existe. Nessas alturas, a minha maquiagem já estava toda borrada, porque antes de entrar na igreja eu já tinha dificuldade de segurar as lágrimas. Imagine agora ouvindo a marcha nupcial, indo ao encontro do homem que me esperava no altar. Eu amava aquele homem. O padre iria nos tornar, naquele sábado, diante dos olhos de Deus, marido e mulher. E não é porque era meu casamento, não. Eu digo isso porque eu achei praticamente tudo perfeito. Tudo perfeito. Os convidados, o enfeite da igreja, até o padre que celebrou o casamento. Sabe, o padre, ele também caprichou. O padre foi simpático, usou palavras lindas. E depois a festa foi a mais linda que eu já tinha presenciado. Todo mundo ficou emocionado, até o meu irmão José, que morava em Cuiabá. Ele veio de lá para assistir a cerimônia e vir à festa. Eu estava com tanta saudade desse meu irmão José, que morava em Cuiabá. Quando o vi no meio dos convidados sorrindo para mim, com os olhos marejados de lágrimas, eu não resisti. Aí foi que eu caí no choro.
É que a gente era tão apegado um ao outro, meu Deus. Tão apegado. Antes dele resolver ir para lá, para o Mato Grosso, ele sempre foi uma espécie de anjo da guarda na minha vida. Sempre me protegeu. Sempre me colocou a salvo dos meninos que queriam se aproximar de mim para me namorar. A gente sempre se dava tão bem. E agora, depois de tanto tempo, ele lá em Cuiabá, eu aqui em São Paulo, ele estava agora ali, no meio das minhas amigas, dos parentes. Meu irmão querido também emocionado, olhando para mim, sorrindo. Zé! Zé, eu me joguei nos braços dele. Zé! Que felicidade ver o meu irmão. E depois ele veio me elogiar. Nossa, que cerimônia que o padre fez. Linda, 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 linda. Os convidados todos tinham a opinião do meu irmão. O Valdemar, o meu marido, agora marido, estava tão lindo. Um terno azul marinho, aquela gravata bonita, aquela flor na lapela, cabelo bem penteadinho, a barba bem feita. Ele, que já era bonito, estava mais bonito ainda. Seus olhos também estavam molhados de lágrimas, também estava emocionado. E eu amava tanto o Valdemar, eu amava tanto esse homem. Sabe quando a gente encontra a pessoa que é a resposta para todas as nossas orações? O Valdemar sempre foi para mim um homem esperado, desejado, pedido em oração. Qualquer pessoa que visse nós dois juntos olhava e sabia que nós nos amávamos. Aconteceu comigo exatamente a mesma coisa o que aconteceu com ele. Logo no primeiro olhar ficamos encantados um com o outro. E tem gente que não acredita em amor à primeira vista, pois pode acreditar. Eu não teria como não acreditar. Tanto aconteceu comigo quanto com ele. Desde a primeira vez que a gente se viu, que a gente conversou, era ele para mim. E era eu para ele. Desde o primeiro olhar, meu coração bateu feliz, mais forte. E depois, 3 anos e 2 meses, depois daquele primeiro encontro, passando por namoro e noivado, agora estávamos ali, nos casando. Aquele sábado foi um dia memorável, um dia que, por mais que o tempo passe, jamais sairá da minha memória. Só que bem na nossa lua de mel, nossa primeira noite como marido e mulher, aconteceu algo muito estranho. Muito estranho. Foi na primeira noite. Coisa esquisita, estranha. Na verdade, já estávamos dormindo. Eu já tinha pegado no sono, quando de repente eu ouvi aquele barulhinho esquisito. Assim meio acordada, assim meio dormindo, porque eu estava cansada. Depois de tudo eu estava cansada. Então meio acordada, meio dormindo, porque o barulho me despertou, mas não despertei totalmente. Eu fiquei naquela zona entre a vigília e o sono, escutando aquele barulhinho de levinho, que foi acelerando com o passar do tempo, aquele barulho esquisito. Até que eu finalmente abri os olhos e fiquei prestando atenção. Parecia uma chuva de pedras sobre o nosso telhado. Sabe quando tem chuva de granizo? Não faz um barulhinho no telhado a chuva de granizo? Aquelas pedrinhas assim batendo no telhado. Sabe, parecia chuva de pedra, chuva de granizo no nosso telhado. Só que não era, ou impressão pelo menos, não era pedra grande. Eram pedrinhas pequenas que caíam sobre o telhado, mas muitas. Pedrinhas pequenas. Não uma, duas, mas várias. Parecia até ser uma chuva de pedras pequenininhas, mas centenas delas. Coisa estranha, esquisita. O barulho no telhado das pedrinhas. Eu até pensei, será que é chuva? Será que de repente são aquelas pedrinhas, o tal do granizo? Mas não está chovendo. Era como se alguém
tivesse atirado aquelas pedras em cima do nosso telhado, porque elas corriam bem sobre o nosso telhado, até que caíam no chão. Mas eram muitas pedras, exatamente em cima da nossa cama, na faixa de telhado que ficava em cima da nossa cama. Escorriam pedrinhas. Mas não está chovendo? Se não está chovendo, alguém está jogando essas pedras. Esse barulho das pedrinhas sobre o telhado, exatamente sobre a nossa cama, durou quanto tempo? 15 segundos? 20 segundos? 30 segundos, talvez? Coisa de segundos. Mas eu lembro que eu fiquei pensando comigo e perguntando o que seria aquilo. E até quem poderia de repente ter jogado aquelas pedras ali no nosso telhado? Será que algum parente? Será que algum amigo querendo fazer uma brincadeira para trabalhar na nossa lua de mel? Pode ser. Pode ser, eu vou assustá-lo. Sabe aquela coisa de assustar o casal? Foi a primeira coisa que eu pensei. Cheguei até a achar graça num instante. Será que alguém querendo assustar a gente? Eu acordei o Valdemar. Agora meu marido. Demar. Foi assim que eu sempre o chamei. Demar. Demar. Fala, maçã. Ô Demar, vamos dormir. Ele tinha bebido na festa. Ele falou que era vamos dormir, sabe, assim, a voz meio embargada. Ele tinha bebido na festa. Vamos dormir. E de novo, as pedrinhas rolando pelo nosso telhado, exatamente em cima da cama. E aí caíam do lado da nossa janela. Eu digo que eram pedrinhas porque foi aí que me ocorreu aquilo, para que eu tivesse certeza mesmo. Só que desta vez, o Valdemar, que estava querendo pegar no sono, como eu insisti em chamá-lo, ele também ouviu. E tanto ouviu que, apesar do cansaço e da bebida que havíamos experimentado, ele deu um salto na cama. Sentou-se praticamente na cama e ficou prestando atenção. Então logo cessou aquele barulho, ele foi até a janela, abriu e começou a conferir se tinha alguma pedra ali no chão. Eu até levantei para olhar. Ele foi, é a coisa do homem e da mulher, né? O homem na frente, eu vou atrás. O homem na frente, eu vou atrás. Eu até levantei para olhar. Juro por tudo que é mais sagrado, não tinha pedra nenhuma. Quando nós abrimos a janela, não tinha pedra nenhuma, nem pequena, nem grande, nem média, nem nada. Só que era a segunda vez que eu ouvia, e desta vez não apenas eu, meu marido também escutou, o Demar também ouviu. Tanto que foi ali na janela conferir, não tinha pedra. O mais estranho é que voltamos para a cama, incrédulos com o que acontecera. E ainda naquela noite, por mais 2 vezes, voltou a acontecer. Voltou a acontecer. Só que agora eu estava com medo. Já não tinha graça. Já não tinha graça. Eu já sabia que não era brincadeira de alguém. E pior, não víamos as pedrinhas. Eu tinha medo. E quando eu ouvi por mais 2 vezes, com medo de assombração,
com medo do desconhecido, com medo de alguma coisa que se esconde do outro lado do mistério. Eu chamava o Demar. O Demar. Demar. As pedras de novo. As pedras de novo. Eu estava assustada. As pedras de novo. E ele começou, o Valdemar, meu marido, a me dizer umas coisas estranhas. Se eu já estava assustada, mais assustada ainda fiquei. Marciane, eu não quero mais você. O que eu vou te falar é uma coisa que as pessoas contam. As pessoas falam. Mas tem um pessoal aí da minha família, os mais antigos, eles tinham uma superstição de que quando escutam o barulho de pedrinha em cima do telhado, é porque alguma coisa ruim vai acontecer. Eu não quero você. Credo, Valdemar. Você tá bêbado? Vira essa boca pra lá. Que besteira é essa que tá falando, homem? Não é besteira. Eu tô falando que eu acredito. Eu tô dizendo que o pessoal mais antigo aqui, aparentada, meu avô principalmente, a minha avó, eles tinham essa crença, essa superstição. Agora... Valdemar, vai, você acredita nisso mesmo? Meu avô e a minha avó acreditavam. Até a minha mãe falava disso. Lá em casa mesmo eu escutei esse barulhinho algumas vezes. E sempre que alguma coisa ruim acontecia, quando ouvíamos esse barulho. Você escutou as pedrinhas caindo? Claro que eu escutei, né, Valdemar? Te acordei justamente para você escutar comigo. E você viu alguma pedra no chão? Não. Pois então, para mim, não é que eu acredite, mas o pessoal mais antigo acreditava que isso é prenúncio de alguma coisa ruim. Eu acho que... Eu pensei comigo, eu acho que meu marido não tá bem, sabe? Sabe quando você... Eu acho que o Valdemar... Acho que a bebida fez mal pra ele. Eu fiquei com a nítida impressão de que meu marido Valdemar estava brincando comigo, zombando comigo. Que a qualquer momento ele ia rir daquilo, ele ia começar a rir, não ia aguentar fazer aquela cara de sério que ele estava fazendo. Ele estava com os olhos estatelados, assustados. Ele ia dizer que tudo aquilo era uma brincadeira, que não era, que era só para eu me assustar. Só que isso não aconteceu. Pelo jeito, o Valdemar estava falando sério. O Valdemar estava falando sério. Eu fiquei simplesmente apavorada, porque ele falava de um jeito como se realmente acreditasse naquele absurdo. Imagine alguém vir atirar pedras no nosso telhado para avisar que ia acontecer não sei o que, do jeito que ele estava falando, alguém ia morrer, sei lá. Para mim aquilo não fazia sentido nenhum. E depois tem outra. Quem é que vinha tirar aquelas pedrinhas? Será que alguém vivo ou será que era algum espírito? Só podia então ser espírito, porque as pedrinhas desapareciam. Isso no caso de eu acreditar, porque se fosse alguém vivo, as pedrinhas também seriam reais. Estariam ali do lado da janela, lugar onde a gente olhou e não tinha nenhuma. O fato é que apesar de eu não acreditar muito nessa coisa, nessa crendice, não vou negar, eu fiquei assustada. Principalmente porque eu notei o semblante do meu marido pesado. Valdemar, você falou que não me quer mais. Não, eu falei que eu não quero mais você essa noite. Eu não quero mais você essa noite. Eu pensei que... Não, eu não quero mais você essa noite. Isso é aviso, mau presságio. Valdemar, você tá falando sério comigo? Você tá brincando?
Eu tô falando sério, muito sério. A noite passou. Naquela noite, aquilo não se repetiu. Pelo menos não naquela noite. Só que de manhãzinha, o telefone começou a tocar. Levantei assustado da cama, era minha mãe. E só pela voz da minha mãe notei que alguma coisa tinha acontecido. E só de ter esse sentimento, eu imediatamente lembrei da chuvinha de pedra. Já fui pro telefone tremendo, dos pés à cabeça. Alô? Marciane? Oi, mãe. Marciane. Aconteceu uma coisa muito triste, filha. O que foi, mãe? O José. O seu irmão José, Marciane. O que tem o Zé, mãe? Ele sofreu um acidente, filha. Como assim? Ele resolveu sair de madrugada para voltar para Cuiabá. Eu queria que ele ficasse aqui. Acabaram de me telefonar. O teu irmão tá morto, filha. Ele morreu no acidente. Como é que é, mãe? A senhora tá brincando, né? Não, não tô brincando, não. Eu ia brincar com uma coisa dessas, me ligaram. Agora eu... Desesperado, eu não tinha pra quem pedir socorro. Eu não sei pra você, minha filha, vem pra cá. Eu desfaleci sobre a cama, uma vez que eu atendi o telefone na cama. Meu marido deve ter pego o telefone da minha mão e conversado com a minha mãe. Meu adorado irmão estava morto. Poxa, era pra ele ter ficado em casa. Ele resolveu voltar para Cuiabá. Um acidente. Era inevitável lembrar a maldita chuva de pedrinhas no telhado. Será que o meu próprio irmão jogou as pedrinhas? Só Deus sabe. O quanto foi duro recomeçar. Mas eu tinha que tocar a vida. E com o tempo tudo foi se ajeitando. A dor foi amenizando. Eu fui cuidando do meu casamento, do meu marido, sempre com aquela saudade doída do meu irmão. Porque a verdade é que nós não éramos apenas irmãos. Nós éramos almas gêmeas. Ele era um anjo na minha vida. A gente sempre se deu muito bem, a gente sempre foi tão amigo um do outro. Ele tinha vindo para São Paulo de Cuiabá exclusivamente para o meu casamento, mas tinha que voltar por força do trabalho no dia seguinte. Perdeu a vida na estrada. Depois de alguns meses casada com o Valdemar, eu descobri que eu estava grávida. Era o nosso maior sonho, tanto meu quanto do Valdemar, ter um bebê para alegrar nossa casa. Entrava mês, saía mês, e o meu sonho de me tornar mãe ia sendo adiado. Até que finalmente aconteceu. Só que era uma gravidez de risco. E infelizmente, depois de algum tempo, eu não segurei o bebê. Na verdade, no terceiro mês de gravidez, eu acabei sofrendo um aborto espontâneo. Mais uma tristeza muito grande, porque era o nosso sonho. Só Deus sabe o quanto foi difícil superar de novo aquele outro momento de dor. E foi mais ou menos depois que completamos 3 anos de casamento que aquilo novamente aconteceu. De madrugada, eu deitada na cama, e as pedrinhas começaram a cair. Meu corpo todo se arrepiou. Igualzinho, sem tirar nem pôr, as pedrinhas, fosse lá o que fosse, rolando pelo telhado, uma atrás da outra. 15 segundos, 20, 30 segundos, igualzinho. Apavorado, acordei Valdemar, meu marido, na mesma hora. Ele também acordou assustado. E quando lhe contei o que tinha acontecido, ele arregalou o olho na mesma hora. De novo? Marcelo, você tem certeza? Ô, Valdemar, claro que eu tenho. Eu ia te acordar a troco de quê? Foi exatamente do jeito que aconteceu pela primeira vez. Valdemar, eu tô com medo. Calma. De repente você sonhou.
Você sonhou. Então fica acordado, Valdemar. Então fica acordado. Tá, eu vou ficar acordado, Marciane. E quando ele estava acordado, de novo as pedrinhas. De novo. Eu me desesperei ao ouvir novamente o som das pedrinhas rolando no telhado, porque da primeira vez, conforme alertara meu marido, sempre que aquele som acontecia na vida dele, coisas ruins aconteciam. Da primeira vez, a morte do meu irmão, a perda do meu irmão Zé, que tinha vindo só para o nosso casamento. Na volta a Cuiabá, de carro, meu irmão podia ter ficado, né? Mas a força do trabalho não permitiu. Ele era extremamente trabalhador. Precisava voltar. O acidente. A morte. Depois, eu havia perdido o bebê que eu estava esperando. Havia uma questão. Eu não tinha essa coisa das pedrinhas. Isso começou na primeira noite que eu dormi com meu marido. Começou na lua de mel. Até que acontecesse de novo aquele episódio, eu já tinha ido procurar uma orientação espiritual. Olha, Marciane, o problema não é com você, sabe? O problema é com o seu marido. O karma é dele. E o que eu faço? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem, mas é algo muito demorado. Isso é uma maldição na vida do teu marido. Do Valdemar? Na vida do Valdemar. Mas o que eu faço? Da vida dele isso. Isso não é com você. Mas eu acabei atingida. Eu perdi o meu irmão. Eu perdi o bebezinho que eu estava esperando. Devido à proximidade. De certa forma, agora você participa do karma, da maldição dele. Mas o que eu faço então? Você quer ouvir mesmo? Estou aqui para isso. O ideal... Depois, por favor, não vá me acusar como culpado. Mas o ideal seria que você se separasse dele. Eu me separar do meu marido? O ideal seria. Porque o karma, a maldição é dele, é da vida dele. E você acaba atingida devido à proximidade. E você sabia que quando vocês fazem amor, tem troca de sangue nisso? Como assim? O esperma do teu marido, de certa forma, ele passa a fazer parte do teu organismo, pelo menos por alguns instantes. Você me entende? Eu entendo mais ou menos. Isso é tão complicado para mim. O ideal seria você se separar do seu marido. Foi assim que eu saí daquela casa onde eu havia ido buscar uma orientação espiritual. Mas eu saí insatisfeita, mais assustada ainda. Mas como largar o meu marido? Como? Se ele era o homem que eu sempre amei. Se ele era o homem que me completava. Se ele era o homem que me realizava. Eu precisava me abrir com alguém. Eu precisava contar com alguém. E nessas horas, ninguém melhor do que a mãe. Aí eu contei para ela exatamente o que eu havia escutado daquele senhor espírita. A minha mãe, por amor a mim, entenda,
a minha mãe por amor a mim. Filha, se você se separar do Valdemar, eu te dou todo o meu apoio. Mãe, mas não é o que eu quero, mãe. A senhora sabe que eu não me casei por brincadeira. A senhora sabe o amor que eu sinto por ele. Não, filha, é que, sei lá, fiquei assustada, né? Se isso é da vida dele, eu não queria que você fosse atingida. Eu entendi que ali tinha muito mais o amor da mãe por mim do que a orientação da minha mãe como minha companheira. E por isso ela repetia: filha, se você se decidir separar-se do Valdemar, eu te dou todo o apoio. Não, eu não iria me separar. O amor não me permitia a covardia da separação. Por isso, apesar de ter ouvido aquilo daquele senhor espírita e de ter tido essa resposta da minha mãe, eu voltei para o meu casamento. Eu tinha que seguir com o meu casamento. Mas daquela vez, igualzinho, sem tirar nem pôr, pedrinhas começaram a rolar pelo telhado, uma atrás da outra. Quanto tempo? 15, 20, 30 segundos. Eu não conseguia determinar ao certo ao tempo, tamanho pavor que eu sentia. Valdemar, de novo as pedrinhas. Você tem certeza? Eu ia te acordar a troco de quê? Foi exatamente do jeito que aconteceu pela primeira vez. Valdemar, tô com medo. Calma, de repente é coincidência. Você tá tão impressionado que teve um pesadelo. Pesadelo o quê, Valdemar? Não foi pesadelo nenhum, eu ouvi. Eu até entendi porque ele tinha falado aquilo. Porque depois do acontecido da primeira vez, fiquei muito traumatizada. E eu tava muito mal, obviamente. Depois até de ter escutado aquele senhor espírita. Ficamos ali praticamente o resto da madrugada, esperando que aquele maldito barulho se repetisse. Só que nada. No fim, eu até cheguei a pensar que de repente pudesse ter sido apenas um sonho mesmo. Mas eu ouvi. Eu estava acordada. Eu querendo me enganar. Acho mesmo que foi um sonho. Até quando já estava amanhecendo, um pouco mais tranquilos, acabamos pegando no sono novamente, graças a Deus. Naquele dia, dormiríamos até mais tarde. Afinal de contas, o Valdemar não iria trabalhar. Não fomos despertados por nenhum outro barulho, nem mesmo pelo som do telefone tocando. Era o meu temor, eu tinha medo de olhar pro telefone e falar: já alguém liga aí, quer ver? Já alguém telefona aí, dando a notícia ruim. Não, o telefone não tocou. Então a gente acabou se esticando. Eu me lembro que quando eu acordei naquele domingo, o Valdemar não ia trabalhar. Já eram mais de 10 horas da manhã. Para ser precisa, já passava de 10h20. Levantei, olhei o Valdemar dormindo feito uma pedra, devia estar cansado, fui direto para a cozinha preparar o café. Domingo, principalmente domingo, ele tinha mesmo o hábito de levantar bem mais tarde, por volta sempre de umas 11 horas, já que durante a semana ele pulava muito cedo da cama, antes das 5 para sair para trabalhar. Terminei de preparar o café, fui até o banheiro como de hábito, fazer a minha higiene da manhã, aquela coisa de escovar dentes, de lavar o rosto. De vez em quando eu olhava-me no espelho e lembrava daquela chuva de pedrinhas sobre o telhado.
mas não tinha tido até então nenhum telefonema, mas ainda temia que o telefone tocasse e que alguma notícia ruim viesse, assim como havia acontecido quando da morte do meu irmão. Mas como o telefone não tocou, eu passando pela sala, olhei para o telefone e ele não tocou, criei coragem. Vou eu ligar para minha mãe. Vou eu telefonar para minha mãe para ver se está tudo bem. Já agora, quase 11 horas da manhã do domingo. Liguei para casa da minha mãe. Eu ainda estava com aquilo na cabeça, mas graças a Deus, a minha mãe atendeu com a voz dela normal de sempre. Oi, filha. Vem almoçar aqui hoje. Chama o Valdemar, olha. Fala pra ele que eu tô fazendo nhoque. Ele ama o meu nhoque. Você vem? Tá, mãe, a gente vai. Eu tenho que conversar com ele, mas a gente vai sim. Eu tô contente, mãe. Por quê, filha? Não, sabia que tá tudo bem. Eu vou avisar. Daqui a pouco eu telefono pra senhora, tá? Eu telefono pra senhora pra... Mas a gente vai sim. Eu fiquei tão contente. Eu fiquei tão feliz. Peraí, mas eu ainda telefonei pra minha irmã. Só com aquela desculpa, tá tudo bem, que bom. Liguei pra minha sogra. Quando eu me dei conta, já 11h30 da manhã. Fui até a cozinha, preparei a mesa do café da manhã. Eu já tinha ficado feliz, porque eu havia ligado para a parentada toda. Tava tudo ok, tudo bem, não tinha notícia ruim nenhuma. Graças a Deus, graças a Deus. Eu preparei a mesa, meu marido gostava de fruta, cortei o mamão, tirei as sementes. Fiz um suco de laranja. A pãozinho não vou na padaria, não. Pãozinho não vou na padaria, vou requentar. Eu requentava o pãozinho de uma forma que ficava gostoso. Eu jogava assim um pouquinho de água na casca do pão e colocava no forno. Ele quase que ganhava crocância de novo, sabe? Só depois desses cuidados todos, 15 pro meio-dia, caramba, o Valdemar não levantou ainda. Cheguei diante da porta do quarto. Amor, já quase meio-dia. Vem tomar um café, vem. Você vai se surpreender. A mesa tá linda. Ele não respondeu nada, continuou dormindo. Voltei pra cozinha e de lá da cozinha, que não era tão longe do quarto, eu gritei: amor, vem, ó. Você vai se surpreender. A mesa tá linda. Enquanto isso eu bebia um cafezinho preto. Ô amor! Como não tinha nenhum tipo de resposta, eu voltei pro quarto. Mozinho, Demar, meio-dia, você não acordou ainda? Foi quando eu puxei o cobertor e reparei uma coisa que me fez o sangue gelar. O rosto do meu marido estava pálido, cor de cera. Você já viu quando se faz uma imagem de alguém em cera, aquela cor pálida? Ele estava pálido, mas de um jeito que eu nunca tinha visto. Quase branco, com um tom amarelado, quase branco. Cheia de medo, eu toquei o meu marido para chamá-lo. Quando eu toquei o corpo dele... Ah! Ele tá gelado! Ele tá gelado! Valdemar! Não tive condição de continuar no quarto. Chamei pelos vizinhos. Seu Manuel, o nosso vizinho de muro, correu em casa. Daí a pouquinho, a mulher do seu Manuel, os filhos do seu Manuel. Seu Manuel sai do quarto. Eu na cozinha, sendo agora amparada por uma das filhas dele. E Mariane, o Valdemar tá morto.
quê? Eu já chamei um médico que vai certificar. Mas ele está sem vida. O corpo rígido, gelado. O senhor pode ter enganado, seu Manuel. O senhor pode ter se enganado, seu Manuel. Não é possível isso. Tava tudo bem. É que ele acorda tarde mesmo do domingo. Ele fica muito cansado durante a semana. Enquanto eu chorava e tentava justificar o injustificável, o médico chamado pelo seu Manuel entrou e comprovou. Aí a pouco, o próprio médico providenciou o carro do IML, ele teria que ser conduzido para exames. Mas o fato é que o Valdemar estava morto. Imaginem vocês o golpe que foi para mim. Houve um momento que até blasfemei contra Deus. Eu não tinha cabeça para entender tudo que estava acontecendo. Fazia um balanço da minha vida com o Valdemar. Desde o casamento, na lua de mel, o barulho das pedrinhas, a morte do meu irmão no dia seguinte. Depois a gravidez interrompida, o aborto espontâneo no 3º mês de gestação. O barulho das pedrinhas novamente e a morte dele. De novo me revoltei contra Deus. Porque era triste, sabe? Triste para um casal apaixonado como éramos. De repente, não ter realizado sequer 1% dos nossos sonhos. Tínhamos tanto amor para compartilhar, para dar um ao outro. Queríamos tanto ter filhos. A gente sonhava com uma família, igual a família dos meus pais, dos pais dele. Os nossos planos, os nossos sonhos. Tudo o que tínhamos que viver ainda no futuro. Porque isso tinha que acontecer justamente com a gente. Depois eu tinha perdido o meu irmão, eu tinha perdido o bebê, agora perder o Valdemar. Era muita perda para uma pessoa só. Eu não achava isso justo. Voltei naquele homem espírito. Relatei para ele o que tinha acontecido. Eu praticamente me senti ofendida quando o senhor espírita falou para mim: Mariane, você acredita em mal que vem pro bem? Como assim? Eu não sei, filha. Mas eu vou te falar. No teu caso específico, a morte do teu marido te libertou. Você nunca mais vai ouvir o som dessas pedrinhas. Você nunca mais vai escutar isso. Isso era um karma dele. Isso era uma maldição na vida dele, da qual você participava, até porque vocês tinham um relacionamento íntimo, um relacionamento sexual, e quando o esperma dele estava no interior do seu organismo, você acabava participando daquilo também. Eu não sei se você acredita em mim, mas no teu caso foi um bem a morte do teu marido. Saí de lá zangada. Saí de lá ofendida. De novo me abri com a minha mãe. A minha mãe, talvez por proteção a mim, usou aquela frase enigmática para esse caso: filha, Deus sabe o que faz. Filha, Deus sabe o que faz. Será, mãe, que eu vou achar graça na vida de novo? Sem ele, o amor da minha vida? Lógico que vai. Lógico que vai, filho. A vida sempre continua. Por mais que a gente ame alguém e perca essa pessoa, a vida cobra a nossa presença nela. É lógico que você
Você será cobrada pela vida no sentido da vida te apresentar pessoas novas. A verdade foi que, quase 2 anos depois da morte do Valdemar, eu conheci o Rodrigo, que me cativou, que me conquistou, e em 3 meses convidou-me para morar com ele. Ele me completa, me realiza, eu sou feliz. Tenho uma menina linda de nome Juliana. De vez em quando, sabe, Paulinho, eu paro pra pensar. E sempre que eu paro pra pensar, eu faço uma oração pela alma do Valdemar. Será que existe mesmo karma na vida de alguém? Será que existe mesmo maldição na vida de alguém? Mas o Valdemar era um doce de pessoa. De onde viria isso? De acordo com aquele senhor espírita, de outras existências, de outras vidas. Será? Essa resposta eu vou deixar hoje para o público do teu programa. Depois, se você puder me mandar as mensagens, eu te agradeço. Porque até hoje, sabe, eu ainda busco uma resposta. Meu marido atual, Rodrigo, não gosta que eu toque nesse assunto. Acha que quanto menos eu falar nisso, tanto melhor será para mim. Por isso, ele nem pode saber dessa minha carta hoje. Ele nem saberá que eu receberei essas mensagens das suas ouvintes hoje. Mas eu tenho necessidade de ter essas respostas. Já faz 8 anos que o Valdemar faleceu. Eu o tenho como uma pessoa muito especial na minha vida. Mas será que ele tinha mesmo? Como me dissera aquele senhor espírita, esse karma, essa maldição,